Olá você, que bom que você está aí do outro lado, sempre nos prestigiando com esse programa Prosa e Graça. Na última semana nós tivemos aqui e falamos sobre projeto e também sobre a questão prática. Hoje nós vamos abordar um tema também interessante que os irmãos têm comunicado conosco. Queremos desde já agradecer aos irmãos que têm mandado mensagem, trazendo para nós ideias em que nós temos pedido também sobre um tema para o nosso abordarmos aqui, para nós usarmos. E do meu lado está ele, o reverendo Wellington Kaiser. Hoje não está todo de azul, tem vezes que ele vem todo de azul, né? Hoje ele está no grau, acho que ajudou, né? O figurino deu uma melhorada nele. Nosso amigo Alfredo, um abraço. Também o nosso presbítero Paulo, um abraço. Contigo, pastor. Olá pessoal, muito bom estarmos mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Prosa e Graça. Vocês que têm acompanhado, nos ajudado, você já se inscreveu aqui no nosso programa, se inscreva, ligue o alerta, deixe comentários. Tá vindo novidades aí, o Paulinho tá desenvolvendo uma web TV. Talvez no momento que vocês estejam aí assistindo, esse outro canal já vai estar pronto também para que você possa ter acesso através da web TV a toda a programação, a todos os programas que temos gravado aqui, tá bom? Lembrando que a gente tem o Evangelho da Graça, temos a palavra em Salmos, temos também as pregações dominicais que estavam acontecendo já no culto presencial, mas agora voltamos novamente a cumprir, né, um novo decreto, e estamos gravando toda semana, todo domingo tem uma mensagem aí na Galeria da Fé de Hebreus 11. E é muito bom a gente poder conversar. O propósito desse programa é conversarmos, é prosa e graça, através da compreensão da graça de Deus, levar alguma informação útil até você, para que possa edificar a sua vida. Muito bem, pastor. Gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos. Tem muitas pessoas aí que estão na safra do café. Esse ano não foi possível nós passarmos aí nas propriedades, nos irmãos que estão sempre empenhados aí nas suas tarefas, né? Devido à pandemia. Mas estamos em oração pela vida de todos vocês, os irmãos da congregação. Gostaria de mandar um abraço para a congregação e os irmãos da congregação de Aldeia, congregação também da Prata, os irmãos aqui de Lajinha e todos aqueles que têm sempre parado para ver e ouvir o programa Prosa e Graça. Então um abraço para todos vocês aí. Pastor, posso usar o tema aqui? Pode. Vou usar o tema de Tiago. Vou fazer a leitura aqui para nós, o cristão e a prática. Olha aqui o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Dentro desse versículo, pastor, nós gostaríamos de usar, e o Senhor trouxesse para nós, essa explicação sobre a prática da palavra de Deus. O cristão e essa vida prática da palavra, porque muitas das vezes ele não consegue, devido aos problemas, às dificuldades, de não praticar a palavra de Deus. Ele ouve, ele é assíduo, escutante, ouvinte, mas ele não consegue praticar. Entendi. Bom, vamos falar sobre essa questão. Eu acho que você deve compartilhar da mesma ideia que eu. Nesse tempo em que eu trabalho com igreja, como pastor, né? Tempo que eu trabalhei também como seminarista, eu percebo que a maior crítica que as pessoas fazem é sobre os cristãos estarem muito distantes do discurso que eles carregam, né? Muita gente reclama que os cristãos dizem algo e vivem outra coisa.
E o texto aí que você leu de Tiago, ele é claro em dizer que a gente tem que ser, versículo de número 20, capítulo 1, 22, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. É interessante a gente continuar a leitura, porque aqui ele vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui a gente precisa entender que o espelho naquela época, ele não era como o espelho de hoje. Era um espelho muitas vezes de bronze, feito de bronze, e trazia uma imagem distorcida de si mesmo. E aqui ele diz, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Porque, dependendo da posição, a distorção que aparecia refletida naquele bronze, ela era diferente. Portanto, logo o homem se esquecia. Ou seja, se eu tenho um discurso desassociado da prática, um discurso que vive no campo das ideias e não é concretizado, logo eu tenho um conceito muito vago do que eu sou. Porque no campo das ideias, as ideias podem variar com uma velocidade enorme. Não é? Eu mudo de opinião, hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. Aquilo que eu acreditava ontem, eu deixo de acreditar amanhã, a gente muda. E é por isso que o texto vem dizer que a gente tem que ser praticante, não somente ouvinte, para que as pessoas tenham uma ideia concreta do que nós somos. E nós também. Não simplesmente, eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. E o texto ainda continua dizendo, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, muito feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado no mundo. Então é interessante aqui a alusão que ele faz no versículo 25, quando ele diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será muito feliz no que realizar. Essa lei aqui, eu não acredito que ela está se referindo à lei no aspecto mosaico, vamos dizer assim, mas a lei que ele diz aqui, lei perfeita e lei da liberdade, e nela persevera, é justamente aquela lei que Jesus nos deu. Qual foi a lei que Jesus nos deu? Você consegue lembrar? O amor. O amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Então, quem vive o amor, cumpre a lei. E o resumo de toda a lei é o amor. O próprio texto aqui diz que se alguém fica se gabando de ser religioso, mas não cuida do que fala, não refreia a própria língua, antes engana o próprio coração, a sua religião é vã. Não adianta ficar falando que é alguma coisa que não é. A autoafirmação não te faz um cristão. E há muitas pessoas que passam essa imagem de uma pessoa santo, de uma pessoa que tem um bom discurso, mas quando nós começamos a relacionar com essas pessoas, nós encontramos que de fato ela é mais um profissional da área do que de fato uma pessoa que vive e parece com Cristo. Ela é mais um profissional da religião. E você encontra cristãos também, não só pastores, mas líderes. Você encontra também gente que se diz cristã, mas que vive uma prática. A prática está muito desassociada da fala. Uma fala
que não condiz com a prática. A prática. E isso é algo que Jesus, ele abomina nas Escrituras. Ele condena, por exemplo, os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, vocês atam fardos pesadíssimos sobre os homens e vocês mesmos não querem movê-lo com um dedo. Ou seja, aquela cobrança, aquela pressão nos outros, enquanto eles mesmos não queriam com um dedo mover aquele fardo. Muito bem, pastor. Nós vamos parando por aqui. Nós aprendemos aí hoje sobre essa questão que é muito importante, interessante, sempre foi, sempre será, e às vezes nós somos interrogados sobre essa questão. Mas o senhor trouxe esse esclarecimento para nós aí. Então, que Deus abençoe os nossos ouvintes, abençoe também os nossos irmãos e a vida do pastor. Amém. Só para a gente concluir, então, a vida de um cristão, aquilo que ele professa, ele deve colocar em prática. Jesus contou uma parábola certa vez de dois irmãos, onde que o pai havia dito assim: vão trabalhar para os dois, né? E um deles disse: vou, e não foi. E o outro disse: não vou, e foi. E aí Jesus faz uma pergunta: qual foi o que agradou? Aí os ouvintes responderam: olha, aquele que foi trabalhar. Está vendo que a prática é muito mais importante do que aquilo que você fala? Alguém disse que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, a nossa maneira de agir, porque a nossa vida será o evangelho que muitas pessoas vão poder ler, né? A sua vida, aquilo que você faz, fala muito mais do que aquilo que você diz. Então aplique isso na sua vida, que Deus te abençoe ricamente e fique conosco ligadinho nesse programa Prosa e Graça.